Vibe Mundial FM. Olá, ouvintes. Vamos começando aqui o nosso programa. Esse programa que eu venho toda semana conversar com você, trazer para você informações que são muito importantes. Informação como médico, como psicólogo, né? Que traz para você coisas novas, coisas que vão ajudar você a viver melhor. Esse é o meu interesse. Você já me conhece há muitos anos. O meu interesse é fazer você viver melhor. É você, de uma certa forma, ter uma vida mais completa do ponto de vista emocional, mental, corpo, energia, né? Você sentir melhor. E eu tenho visto esse resultado nos clientes que passam pela minha clínica e nas pessoas que ligam, que falam no YouTube, agora no Facebook, no Instagram, né? Então, a gente vai colhendo o resultado do nosso trabalho de muitos anos, né? Então, é isso. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito interessante, uma sabedoria muito grande, né? De muitos anos de profissão. Ele tem um pouquinho mais de tempo de profissão do que eu, né? Mas é jovem. E ele vem falar para a gente de um exame que, no laboratório que ele participa, é um exame muito interessante. Você vai gostar. É um exame muito interessante. É um exame que a gente pede, é feito pelo sangue, né? E esse exame vai apontar para nós, para mim, para você, quais alimentos não lhe faz bem. Não lhe faz bem. Tem uma lista muito grande. É o Dr. Grimaldi. Bom dia. Bom dia, Arnaldo. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio Mundial e participando com você desse objetivo, que é de levar o conhecimento da população. Esse exame que é um exame relativamente novo e que agora está começando a firmar sua posição aqui no nosso meio. É uma pena, né, que só agora, porque é um exame, você vai ouvir o doutor falar, você vai ver, é um exame que traz muito benefício. Como é que é o nome do exame, doutor? O exame, o certo seria chamar de incompatibilidade alimentar. Mas, como a mídia pegou essa coisa para ela e chamou de intolerância, a gente chama de exame de intolerância alimentar. Isso. Na realidade, a intolerância é um pouquinho diferente. A intolerância à lactose, por exemplo, que as crianças nascem com isso, é a falta de uma enzima chamada lactase que quebra a lactose e permite que ela seja absorvida no corpo. Agora, a lactose é um carboidrato, né? É um tipo de alimento. No nosso caso, desse exame que nós fazemos, é um pouco diferente porque é a proteína que leva à formação do anticorpo. Então, não é um carboidrato, é uma proteína. E o certo mesmo seria incompatibilidade alimentar. Mas caiu na mídia, virou intolerância, agora é intolerância. Tá. Entendeu, pessoal? É um exame que pega a intolerância que nós temos, aquilo que eu como, aquilo que você come. Você vai ver uma coisa muito interessante, que existe casos que a gente nem imagina. Por exemplo, eu fiz um exame recentemente no Patos, no laboratório que ele coordena, e eu sou intolerante ao arroz. Não é? É. Quando que a gente pode imaginar uma coisa dessa, né? Tá? E esse exame pode ser feito em qualquer pessoa? Pode. A partir dos 2, 3 anos de idade, que é quando a criança começa a formar o IgG. IgG quer dizer imunoglobulina G. E o que é a imunoglobulina? É o anticorpo que vai combater aquilo que não poderia entrar, que é chamado de antígeno. Então, por exemplo, o Covid, vamos pegar um caso que todo mundo sabe. O Covid, quando ele entra no organismo da gente, ele leva à formação de IgG contra ele. Porque ele é uma proteína, ele é um DNA, e ele, então, leva à formação de anticorpo contra ele. A mesma coisa o alimento. Quando um alimento, no seu caso, você falou do arroz, quando o arroz entra no seu organismo, no sangue, imediatamente ele funciona como corpo estranho. E o sistema imunológico nosso, que é extremamente zeloso da sua função, ele tem que combater aquilo ali. Então ele vai formar imediatamente anticorpos IgG contra o arroz.
Então você come, a segunda vez que você come o arroz e ele passa para a circulação sanguínea, imediatamente o anticorpo vai lá e gruda nele. Para quê? Para neutralizar o antígeno, para não provocar doença em você. Interessante isso, né? Você vê, o arroz é um alimento comum que tem na mesa de todo brasileiro e acho que de todas as pessoas do mundo, né? Eu, gente, sou alérgico ao arroz, né? Então eu tenho que mudar, é o arroz branco. Até essa especificação eles dão, é o arroz branco. Então eu vou começar a ingerir o quê? O arroz negro, o arroz preto, né? Então vamos fazer essa mudança para melhorar os sintomas que eu tenho. Agora, que mais detalhes o senhor gostaria de dar com relação ao exame e com relação a essa a função? Como é que ele faz? Dá um detalhe para a gente. Eu vou contar. Vamos imaginar que uma pessoa tenha intolerância e incompatibilidade ao amendoim. Vamos imaginar. A primeira vez que essa pessoa come o amendoim, e não acontece nada. Por quê? Porque quando ele entra, já é formado o anticorpo e ele já gruda no antígeno. Aí forma uma molécula grande chamada complexo antígeno-anticorpo. Essa é uma molécula grande que fica circulando no sangue. Só que o nosso sistema imunológico tem um soldado, um general, chamado macrófago. Macrófago é a fusão de macros com fagos. Macro é grande, fagos é comer. O que o macrófago faz? Ele come coisa grande que iria atrapalhar o nosso organismo. Então vem um macrófago e fagocita, ele come aquele complexo antígeno-anticorpo. Quando ele come, no citoplasma dele, ele tem enzimas potentíssimas que vão destruir o complexo antígeno-anticorpo. Então não tem problema. Quando você come pouquinho amendoim, não tem problema, porque os seus macrófagos degradam e ele não vai causar sintoma. Agora, se você comer mais amendoim, o que vai acontecer? Pode faltar macrófago. E aí o que acontece? Como ele está no sangue, é uma molécula grande, ele fica rodando em todo o corpo. Ele vai para a ponta do dedão do pé, passa no cérebro, pelo pulmão, pelo coração, e aquela molécula grande, enorme, circulando. Como ele é muito grande, chega uma hora que ele para. Ele para no vaso sanguíneo onde ele parou, vai formar uma inflamação. Esta inflamação é que é responsável pelos sinais e sintomas da intolerância alimentar. Então você pergunta, bom, quais são os sintomas mais comuns da intolerância alimentar? Depende de onde o complexo vai se localizar. Se ele se localizar na via aérea superior, por exemplo, a pessoa vai ter espirro frequente, vai ter rinorreia, vai ter chiado, vai ter nariz entupido, vai ter toda a sintomatologia relacionada ao aparelho respiratório superior. Se essa deposição do complexo ocorrer no intestino, que é o mais comum, você vai ter sintomas digestivos, você vai ter empachamento, você vai ter excesso de gases, você vai ter excesso de flatulência, você vai produzir muito gás, e isso não é bom isso aí. Você vai ter a síndrome do cólon irritável, que todo mundo chama síndrome do cólon irritável. Cada dia mais sai trabalho na literatura moderna, médica, autorizada, né, com revista indexada, comprovando que em muitos casos de síndrome do cólon irritável, a pessoa tirou o alimento, acabou a síndrome do cólon irritável. Agora, o que acontece hoje em dia? A pessoa vai ao médico porque ela está com sintoma digestivo e o médico, como eu falei no início, é um exame recente, nem todos os médicos sabem desse exame. Então eles não pedem e ficam tratando a pessoa com psicotrópico, com analgésico, com coisa que não vai resolver. Resolve corticoide, resolve temporariamente, só que aquilo volta. Por quê? Porque você como médico não combateu a real causa daquilo ali, que é uma intolerância alimentar. Esse fator da causa, doutor, é uma coisa que eu falo muito aqui com os nossos ouvintes, né? Que nós precisamos realmente, nós médicos, nos orientarmos para a causa do problema, né? E não só tratar o efeito, que dá antidepressivo para uma colite ou uma doença, conforme o doutor estava falando, dá anti-inflamatório,
dar analgésico, vai resolver o quê? Temporariamente? O efeito. Mas a causa continua lá. Para o remédio e volta tudo. Existe também condição, aí é uma pergunta mesmo, da gente ajudar uma pessoa que quer emagrecer Sem com dúvida esse exame? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque eu sei que ele produz um processo inflamatório. E a inflamação incha. Exatamente, Não é? exatamente. É por isso que algumas pessoas cumprem rigorosamente o regime que a nutricionista ou a nutróloga recomenda e a pessoa não consegue emagrecer. Por quê? Porque aquela inflamação está atrapalhando tudo. Aquilo atrapalha demais. Agora, foi bom você falar nisso, porque é uma doença, essa intolerância alimentar, ela não é muito grave. Ou seja, ela não ameaça a pessoa de morte, né? Ela não provoca caso agudo, mas é uma doencinha que fica por baixo, fica solapando as energias do organismo. Por exemplo, o nosso sistema imunológico, uma das funções dele é combater a célula cancerosa. A célula o câncer, o que é? O câncer nada mais é do que uma célula mutada, ela sofre uma mutação. Então a célula vai se reproduzir, em vez dela formar duas células filhas boas, ela forma uma boa e outra com uma mutação. Essa mutação pode acontecer de virar um câncer. Aí o sistema imunológico rapidamente vai lá para fagocitar. Mas aí, se ele está preocupado com o alimento, não vai aquela quantidade de soldados suficiente para o câncer. Entendeu? Com certeza. Então, o que ocorre não é que a intolerância alimentar vá causar a morte de uma pessoa, mas ela diminui o poder de defesa desse organismo. Isso. E isso nós temos visto hoje em dia, que podemos fazer uma correlação, né? Não é nada cientificamente comprovado, mas por que um paciente tem o Covid e outro paciente não tem? Será, pensando aqui na minha cabeça, que esse paciente que não tem o Covid, ele tem um sistema imunológico forte, e o outro, ele tem o sistema imunológico atuando em cima desses alimentos, por exemplo, desviando um pouco da ação que deveria atacar o vírus? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Perdendo tempo. Quer dizer, de repente a gente está comendo. Tem gente que vai no consultório, deixa eu mudar aqui, deixa eu dar uma virada. Tem gente que chega no consultório e fala, doutor, eu vim fazer acupuntura para melhorar meu sistema imunológico. Eu pergunto, por quê? Porque eu tenho gripe toda semana, eu tenho rinite, eu tenho sinusite crônica, né? As pessoas falam, eu tenho isso, tenho aquilo. Que a gente percebe que é uma alteração do sistema imunológico, tanto para mais quanto para menos, né? E isso, muitas vezes, creio eu, que é por causa de um alimento que pode estar acontecendo. Perfeitamente possível. Vibe Mundial 95,7.